No episódio de hoje, o desafio enfrentado pelos pais que precisam trabalhar e não têm onde deixar os filhos. E quando a criança fica na rua, ela está exposta a todo tipo de vulnerabilidade ali. Eu tava em comecinho assim, de depressão, eu ficava mais no quarto, em casa, às vezes eu não queria vir pro núcleo. E o trabalho do Núcleo Bom Samaritano, que atende crianças e adolescentes oferecendo atividades diversificadas. A gente consegue que essas crianças estejam dentro de um lugar seguro, recebendo ali orientações. Aqui na roda de conversa a gente ouve coisas assim que eles não teriam coragem de contar para a mãe, para uma amiga, eles comentam aqui comigo. O projeto tem quase 30 anos de história e já transformou a vida de várias gerações. O núcleo, para mim, ele foi um divisor de águas. Em um cotidiano de tanta correria e desigualdade, a indiferença se tornou parte de nossas vidas. Vítimas de emergências ou aqueles em condições de vida precárias acabam muitas vezes ignorados. Mas que histórias podemos descobrir quando pessoas em necessidade encontram compaixão? Eu sou Fernanda Beatriz e vou te mostrar biografias de vidas transformadas por uma segunda chance em Retratos, Histórias Não Contadas. Apiaí é uma das cidades mais antigas do interior de São Paulo e já tem 254 anos de história. A cidade surgiu na época da exploração do ouro, quando atraiu muita gente que veio para cá em busca de riquezas. Foi a mineração que marcou os primeiros anos do município. Mas com o fim desse ciclo, Apiaí precisou se reinventar e hoje é muito reconhecida pelas suas belezas naturais e também pelas experiências que proporciona aos turistas. Apiaí é uma cidade gostosa de se viver aqui, né? É uma cidade simples, né? Fica no sudoeste paulista, né? Apiaí fica a quase 5 horas da capital paulista e tem cerca de 25 mil moradores. Uma cidade pequena, mas relevante no cenário estadual. Apiaí já foi considerada a capital do tomate, né? Lá no passado, saía sempre, todos os dias saía mais de 20, 30 caminhões de tomate, né? Hoje, a base da economia ainda é o trabalho rural. O cultivo de tomate deu lugar à plantação de pinos, que é um tipo de pinheiro do qual se extrai resina e madeira. Tudo que nós vemos hoje de plástico que existe vem da resina, né? E tem uma outra vertente, assim podemos dizer, do pinos, que é para madeira, né? Onde o pessoal planta, daí corta para fazer as madeiras, para construção civil, entre outros materiais que vêm da madeira. Apiaí também se destaca pelas paisagens naturais, o que atrai turistas em busca de aventuras. Que a cidade tem, né, um paisagismo muito grande, muito bonito, né? Estamos aqui no meio nós somos o portal da Mata Atlântica, né? E aqui nós temos muitas cachoeiras, cavernas e por mais que estejamos aí inseridos também numa das regiões mais carentes assim do estado de São Paulo, nós temos aqui a riqueza natural, né, que Deus deu para nós, né? Apiaí está em uma das áreas mais ricas em biodiversidade do estado, mas que também concentra o maior índice de moradores em situação de pobreza. Como toda cidade pequena, com uma população menor, as capacidades, o PIB sempre é menor, o que impacta grandemente a cidade e a sua população. Acho que as maiores questões de vulnerabilidade social são a questão de emprego, que hoje a estrutura do nosso município basicamente vem da agricultura e a maioria trabalham na roça, nessas questões, e também a gente tem a fábrica que é a cimenteira. Então as questões maiores são no sentido de emprego mesmo e habitação também. Neste cenário, as crianças também precisam de uma atenção especial para não ficarem expostas a riscos. Então os pais vão para o centro da cidade para trabalhar e deixam as crianças em casa, né? Quem tem algum familiar em casa para cuidar, ainda a criança fica ali junto, né? Quem não tem, a criança fica pela rua. E quando a criança fica na rua, ela está exposta a todo tipo de vulnerabilidade ali. Aí entra a questão da droga, né? Às vezes até mesmo sexualidade na adolescência, qualquer tipo de violência.
E para oferecer um espaço seguro para as crianças, a ADRA, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, mantém o Núcleo Bom Samaritano, que já tem quase 30 anos de existência. A gente consegue que essas crianças estejam dentro de um lugar seguro, recebendo ali orientações, recebendo as atividades, e as famílias podem exercer o seu trabalho, as mães podem fazer as suas atividades com tranquilidade, com segurança. Um trabalho que transformou a rotina de Nicole, que participa do Núcleo Bom Samaritano desde quando era criança. Meu nome é Nicole Fernandes, eu tenho 16 anos e moro em Apiaí. Eu entrei aqui com 7 anos, bem pequenininha, e pra mim foi uma surpresa. Eu chegava assim e ia direto brincar nos parquinhos assim, era muito bom. Bom, a Nicole, quando ela chegou aqui, ela chegou assim toda esperançosa, né? Porque toda criança sai da creche, já virou uma tradição aqui, vir para o núcleo. O Núcleo Bom Samaritano atende crianças e adolescentes de 6 até 17 anos e oferece atividades variadas para cada faixa etária. Tem a oportunidade de ter aulas de informática, de música, participar do coral, e tudo isso que eles vão aprendendo faz com que eles tenham novas oportunidades. A oficina de artesanato é uma das preferidas de Nicole. Eu sou apaixonada por pintar quadros e tem um deles lá que eu amo, sou apaixonada, que eu pintei, foi recentemente. O artesanato desperta neles assim uma coisa diferente que eles podem estar fazendo depois, ocupando o tempo deles, né? E isso, de certa forma, desperta a criatividade neles, coisa que se você está ali no celular o tempo todo, você acaba... morre aquilo dentro de você, né? E agora, quando eles pegam uma coisa para fazer, pegam uma peça para fazer e depois eles vê depois pronto, né? E para eles é gratificante ver, poxa, eu consegui fazer, né? Eu trabalhei e consegui dar um bom resultado, né? A roda de conversa é outra atividade do núcleo que Nicole considera muito importante. Aqui na roda de conversa a gente ouve coisas assim que eles não teriam coragem de contar para a mãe, para uma amiga, eles comentam aqui comigo. Desistir? Vocês concordam com ela? Não. Não, a gente não pode desistir. Em situação nenhuma, Manu, porque quanto mais você corre atrás, você fica mais perto de alcançar aquilo que você tanto quer. Às vezes acabou a oficina, eles saem, né, vão para outra oficina, algumas voltam e conversam comigo no particular. Vários temas, né, e principalmente emocional. O emocional é que eles mais falam abertamente. A roda de conversa foi fundamental quando Nicole passou por momentos difíceis. Eu tava em comecinho assim de depressão, eu ficava mais no quarto, em casa, às vezes não queria vir pro núcleo. Comecei a pensar demais, pensava assim, ninguém gosta assim de mim, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida assim. Pensava coisas que não tinham um propósito assim. No núcleo, Nicole foi acolhida e recebeu apoio das educadoras para falar sobre as suas dores. Perceberam que eu estava diferente, porque eu sou muito brincalhona, gosto de criança e eu estava mais distante assim. E eu fui contando, porque elas são como uma segunda família para mim, são muito especiais. Quando percebem que um adolescente enfrenta problemas emocionais, as educadoras se mobilizam para garantir o acompanhamento necessário. Primeiro eu converso com a assistente social, passo para ela a situação. Primeiro passo para ela e ela vai recorrer, né, o lugar certo. Né? Muitas vezes é uma psicóloga, né? Nós temos casos aqui de alguns que passam por psicóloga e alguns vieram até mim ou até as outras também, né? Já procuraram as outras donas também. Mas o emocional é que eles mais procuram a gente. Se eu identifico ali uma situação de saúde, eu também faço os encaminhamentos. Então, o meu papel aqui dentro do projeto é isso. Fazer com que as crianças tenham acesso ao projeto, mas também que as famílias, né, de toda forma, acessem outras políticas públicas e estejam ali com seus direitos garantidos. E foi exatamente isso que aconteceu com Nicole. E aí a nossa assistente social, né, fez o contato com a rede pública, né, e conseguiu encaixá-la para fazer um tratamento psicológico. Ela iniciou então o tratamento, fez o tratamento por aproximadamente 3 meses, né, e teve um resultado positivo. Nicole também encontrou no esporte um aliado para sua recuperação. Aí eu começava a ir para os jogos assim
e foi melhorando, né? Eu agora tô mais, como posso dizer, mais liberta, assim, para brincar, assim, falar. Eu mudei totalmente de como eu era no passado e como eu tô agora. Eu tô mais brincalhona, falo mais e foi mudando, assim. E ela, graças a Deus, conseguiu passar por essa fase mais difícil da vida dela e ela retomou a vida. Agora ela tem uma vida cheia de sonhos e planos pela frente. Eu gosto de pensar grande. Eu tenho um sonho de ter uma clínica veterinária, não só para ajudar os animais de rua, mas também para ajudar famílias que não têm condições de pagar um tratamento para os animaizinhos. Os planos também incluem conhecer outro país. E viajar para a Espanha também. Porque eu gosto da cultura, né? Eu acho muito bonita, assim, os lugares que tem lá. As estruturas assim nas casas eu acho bonito. Mas há um momento no futuro que Nicole não quer nem pensar. É o dia em que ela terá que deixar o núcleo ao completar 18 anos. Eu vou sentir muita saudade daqui porque eu passei literalmente toda a minha vida aqui, né? Desde pequenininha, frequentando, aprendendo coisas novas e boas. Eu vou sentir falta, né, da época. No próximo bloco, o Núcleo Bom Samaritano também fez a diferença na vida de pessoas que hoje exercem funções de autoridade no município. Eu tinha 10 anos quando eu conheci o Núcleo. O fato de ter sido do Núcleo, ele me ajudou a abrir portas, né? Me ajudou a alcançar lugares assim antes, como eu só sonhava antigamente, né? Na cidade de Apiaí, no interior de São Paulo, o Núcleo Bom Samaritano atende crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. O local é mantido pela ADRA, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. É um espaço de proteção social básica, onde justamente o nosso objetivo é garantir segurança para cada criança que chega ao nosso espaço. O núcleo conta com 10 funcionários e oferece 6 oficinas, incluindo a de musicalização. Mas nós temos o nosso carro-chefe, que é o coral, né? E nós temos hoje uma atividade na área da música bem legal, que as crianças gostaram, que é o Musicopos. Que é fazer música com copos, né? São alguns movimentos diferentes, que todos os movimentos que você faz, ele tem um som diferente. Tem sido um sucesso aqui para eles, principalmente para os adolescentes. Porque além de ser divertido, né, mas depende de muita atenção, concentração, e eles estão sempre ali focados no que eles estão fazendo. Tudo isso existe para que os jovens tenham novas oportunidades de aprendizado e crescimento. Então, nosso objetivo é justamente levar a promoção, o desenvolvimento infantil para as crianças que estão aqui naquela região e realmente impactar vidas para que elas possam dizer ou que elas possam ter oportunidades, novas oportunidades, através daquilo que ali é ensinado. A história do Núcleo Bom Samaritano começou em 1994, quando Apiaí recebeu a missionária Maria Joana da Silva. Ela tinha um objetivo claro: criar um projeto social para apoiar crianças e famílias da comunidade. Ela veio da cidade de Hortolândia, né, e se instalou aqui no bairro Campininha. E aqui era tipo pasto de animal aqui. Aí essa roda. O Núcleo Bom Samaritano foi inaugurado em 17 de julho de 1996. Mas antes de ter um prédio próprio, o projeto passou por muitos desafios. Anderson, que foi uma das crianças atendidas na época, lembra bem desse tempo. Meu nome é Anderson Luiz de Oliveira, tenho 38 anos e sou aqui de Apiaí, interior de São Paulo. Eu tinha 10 anos quando eu conheci o núcleo e eu sou acho que da segunda geração ali de crianças que começou a frequentar o núcleo. A primeira geração é aquela que se reunia embaixo da árvore. Todo o trabalho dela começou debaixo de uma árvore, não tinha nada. Ela tinha um sininho que ela batia para as crianças acordar. E as crianças vinham mesmo, eles tinham uma disposição
de vir mesmo. E era cheio de criança aqui. Da árvore, as crianças passaram a se reunir numa casinha de madeira. Era tipo redondinha, sabe? Com uma oca de... Num cômodo que era coberto de sapê. Então, eu sou dessa segunda geração. Com doações, Dona Joana conseguiu construir esse espaço de alvenaria, que ainda existe e fica no mesmo bairro da sede atual. Um lugar simples, mas muito importante para as crianças que viviam em um bairro sem estrutura para brincar. Campininha é um típico bairro de interior, né? De uma cidade pequena. Na época era um bairro um tanto quanto escuro, então não tinha iluminação pública, não tinha asfalto. Então a gente brincava até um certo horário na rua, aí depois os pais mandavam para que a gente voltasse para casa, para não ter contato com coisas erradas, né, e tal. Sem terem opções de lazer, o núcleo se transformou em um espaço divertido, onde as crianças aprendiam brincando. Além de brincar, a gente também tinha uma segunda alimentação, né, que às vezes em casa era um pouco mais escasso. A gente não passava fome, mas também não tinha regalias, né? Então a gente gostava de ir para o núcleo porque lá a gente comia coisas diferentes, tinha uma alimentação saudável também. E ao mesmo tempo, os pais ficavam tranquilos porque as crianças estavam protegidas dos perigos do bairro. Dentro desse contexto, aí, muitos amigos meus acabaram se perdendo com drogas, né? Alguns foram presos, alguns pegaram bons caminhos, graças a Deus a maioria conseguiu pegar bons caminhos e geralmente aqueles que participaram do núcleo conseguiram ter um direcionamento melhor na vida, né? E esse direcionamento foi essencial para Anderson escolher o caminho que queria seguir. O núcleo, para mim, ele foi um divisor de águas. Nem todo mundo quer dar oportunidade para quem é do interior, né, da periferia. Então, acho que o fato de ter sido do núcleo, ele me ajudou a abrir portas, né? Me ajudou a alcançar lugares assim antes, como eu só sonhava antigamente, né? Anderson se tornou uma autoridade. Ele comanda a Guarda Municipal de Apiaí. E a minha função ali é gerenciar as ações de policiamento no âmbito do município, né? Levar segurança para a nossa cidade, né? Através do patrulhamento preventivo, ostensivo e atender as mais diversas ocorrências aí ligadas à nossa cidade. O Núcleo Bom Samaritano conseguiu transformar vidas, tirando crianças de contextos difíceis e oferecendo oportunidades que fizeram a diferença no futuro delas. Então, quando você consegue tirar uma criança, né, ali do contexto em que ela está e ela consegue estudar, né, e se tornar, vamos dizer assim, como o pessoal sempre dizia no passado, né, alguém na vida, né? Isso é gratificante, né? Quando você olha, você vê ali, puxa vida, esse aqui passou pelo núcleo, né, e conseguiu chegar onde está hoje, né? Se pessoas tivessem a oportunidade de frequentar um lugar como o núcleo, eu tenho certeza que elas passariam a olhar a vida por uma perspectiva diferente, porque elas iriam entender que existe esperança, não importa o lugar de onde você veio, não importa a comunidade que você cresceu, não importa onde você foi criado. Se você tem uma base sólida, automaticamente você vai poder oferecer o seu melhor para a sociedade. Atualmente, Anderson apoia o trabalho do núcleo e ajuda outras crianças a terem a mesma chance de construir um futuro melhor. Eu sei que ali estão futuros comandantes, futuros policiais, futuros, né, vereadores, prefeitos, professores. Então, são portas que o núcleo abre para a gente, né? A fundadora do núcleo, a dona Maria Joana da Silva, faleceu em 2024, mas o legado dela continua vivo. Ali, nossa, evoluiu bastante, né? E graças a Deus tem socorrido o bairro, então ajuda muito, muito, muito mesmo. Isso ali não pode parar nunca. O Núcleo Bom Samaritano se mudou para a sede atual em 2000 e, na época, já era administrado pela ADRA. Veio recursos da ADRA da Suécia, a prefeitura doou o espaço, né, o terreno, e aí foi construída a sede que é hoje, né? E estamos aqui nessa sede desde agosto de 2000. Mesmo com o espaço que garante muitas atividades, o núcleo ainda demanda alguns ajustes para atender melhor as crianças e os adolescentes. O principal deles a longo prazo, né, nós cobrimos a nossa quadra, né? Quando está o sol muito quente, tem a questão do piso muito quente, queima o pé das crianças, então não dá para ficar muito tempo ali brincando. E quando está garoando, então daí já não dá para ficar liso. Então nosso sonho é nós cobrirmos a quadra. A meta para os próximos anos é oferecer cursos profissionalizantes para os adolescentes. Então nós temos um sonho assim de trazer, por exemplo, um curso de secretariado, né, até mesmo na área da informática. Hoje em dia está muito em alta a inteligência artificial, né, que são ferramentas aí que estão disponíveis.
que se você conseguir colocar isso para adolescentes, eles podem desenvolver depois isso virar uma geração de renda, né? E começar a atender também os idosos. Temos também, estamos já trabalhando também a possibilidade de termos aqui trabalhamos também com idosos, né? Porque hoje em dia existe muito disso, né? A família sai para trabalhar e ele fica lá na casa, né? Então, vindo para cá, de repente a gente consegue oferecer atividades ali que possa, né, trazer um pouquinho de alegria também para esse grupo de pessoas. Mas o núcleo precisa de recursos para que essas ideias saiam do papel. Isso garante que o trabalho que já acontece não seja prejudicado. Hoje, a Prefeitura contribui com aproximadamente 30% das despesas. Nós temos uma parceria com a Prefeitura que nos auxilia muito dentro das suas possibilidades, o que nos faz oferecer e garantir a alimentação para as crianças, de dar esse suporte, ter uma equipe multidisciplinar para promover ali o desenvolvimento infantil, e a ADRA tem que também sempre andar a segunda milha. Além da parceria com a Prefeitura, muitas atividades só acontecem graças às pessoas que apoiam o projeto com doações. 70% do recurso que a gente precisa hoje aqui para funcionarmos vem do apadrinhamento, né? E o apadrinhamento é de porta em porta, né? A gente se dirige até a pessoa, né? E explica do projeto da ADRA, né? Nós temos até uma pasta de apadrinhamento onde a gente mostra ali as atividades, né? Os padrinhos e madrinhas são pessoas que acreditam no projeto e ajudam de todas as formas para que esse trabalho continue transformando a vida de muitas famílias em Apiaí. Eu me tornei, antes de ser, né, assistente social do núcleo, eu fui madrinha. Então eu conheci o projeto pelo amadrinhamento. Então quando eu soube da importância, que eu vi as crianças, então isso me tocou bastante. E depois eu tive, né, a sorte e a bênção de vir trabalhar como técnica aqui. Então eu vejo que o núcleo aqui no bairro Palmital e Campininha transforma vidas. Então isso para mim acho que é a maior importância, é o maior legado. O nosso primeiro papel é lutar pela sobrevivência, para que no ano que vem ou para que no próximo dia eu possa continuar atuando. Mas o que nós queremos é realmente fazer a diferença na vida dessas crianças. Quando a gente olhar só para o problema financeiro não é o que nos impede de sonhar e de ir atrás. Porque o que nós queremos é ver vidas transformadas e queremos que essas crianças possam contar uma nova história. Além do Núcleo Bom Samaritano em Apiaí, a ADRA realiza outros projetos voltados para crianças em diferentes regiões do estado de São Paulo. Hoje, atualmente, a ADRA atende mais de 1.600 crianças todos os dias. E um dos trabalhos principais que a ADRA realiza é o foco na segurança alimentar. Eu tenho orgulho de poder dizer isso, que a ADRA garante a alimentação dessas crianças. E muitas delas precisam dessa ajuda. Toda segunda-feira é um dia de desafio. Dia de segunda-feira é um dia que as crianças chegam muitas vezes com as mãos tremendo ou desmaiam. Eu falo isso porque eu já tive uma criança desmaiada nos meus braços. Porque a última refeição que elas fizeram foi na sexta-feira na ADRA. Então por isso que a gente existe. É para servir a humanidade, para que todos possam viver como Deus planejou. Em Apiaí, para aproximadamente 80 crianças que são cuidadas ali. E a gente quer continuar fazendo todos os dias isso. E a gente precisa do apoio de cada um, precisa do auxílio e também daquilo que cada um pode promover para que a ADRA possa continuar levando esperança e transformação de vidas. O Núcleo Bom Samaritano marcou gerações aqui em Apiaí, mas ele segue se renovando a cada dia para continuar relevante na vida das crianças e também dos adolescentes que frequentam o espaço. E olha, não se trata apenas de ocupar o tempo deles, pelo contrário, com essa convivência eles acabam fortalecendo os vínculos, ganhando autoconfiança e principalmente forças para sonhar. Se você deseja conhecer mais sobre esse trabalho ou até mesmo apoiá-lo, acesse o site adra.org.br e juntos nós podemos ajudar para que crianças e adolescentes voltem a sonhar.